Imagine a cena: você está caminhando pelas ruas movimentadas da Roma antiga no ano 67 d.C. Colunas de mármore projetam longas sombras ao sol da tarde. Barracas de mercado estão cheias de conversas e senadores em togas esvoaçantes passam por você. Então, pelo canto do olho, você vê algo que o faz parar. Lá caminhando confiantemente pelo fórum está o próprio imperador Nero, de braço dado com o que parece ser sua nova noiva. Ela é jovem, radiante, vestida de seda e brilhando com joias, mas algo na cena parece estranho. As pessoas sussurram por trás das mãos enquanto o casal passa, e você rapidamente descobre o segredo sombrio que todos já sabem: aquela mulher caminhando ao lado do homem mais poderoso do mundo. Ela já foi um adolescente chamado Esporos, e o que Nero fez com ele, física, emocional e psicologicamente, pode ser uma das histórias mais perturbadoras de toda a história romana. Antes de desvendarmos essa história assustadora, clique no botão de like e se inscreva se você é fascinado pelos cantos mais sombrios da história humana. E aí deixe um comentário e me diga de onde você está acompanhando. Adoro saber como estamos explorando essas histórias antigas e poderosas juntos, através de continentes e séculos. Agora, isso não é apenas mais uma história sobre a decadência romana. Não. É sobre como o poder absoluto pode transformar luto em obsessão, amor em loucura e um ser humano em uma marionete moldada para satisfazer a fantasia de um homem. Vamos começar com o homem por trás de tudo, Nero. Ele não começou seu reinado como um monstro. Na verdade, quando Nero assumiu o trono, com apenas 16 anos, muitos romanos estavam esperançosos. Ele reduziu impostos, financiou teatro e jogos públicos e até se apresentou no palco. Ele era jovem carismático e parecia se importar com o povo. Mas Roma tinha o hábito de mudar seus imperadores. E o poder absoluto tem o hábito de mudar as pessoas. Em 65 d.C., o reinado de Nero já o havia tomado um rumo sombrio. Talvez fosse o medo constante de traição. Talvez fosse a solidão de ser o único homem no império que nunca poderia ser desafiado. Ou talvez fosse o coração partido. Veja, havia uma mulher que Nero realmente adorava: Poppaea Sabina. Ela não era apenas bela, embora, segundo todos os relatos, fosse deslumbrante. Ela era inteligente e politicamente astuta, e sabia navegar nas correntes da corte imperial. Enquanto a primeira esposa de Nero, Otávia, era reservada e modesta, Poppaea era ousada, magnética e ambiciosa. Os dois começaram um caso enquanto Nero ainda era casado, nada muito chocante pelos padrões romanos, mas isso não era apenas desejo, tornou-se obsessão. Nero não apenas amava Poppaea, ele fixava-se nela, tornou-se controlador paranoico. Historiadores descrevem que ele colocava guardas ao redor dela, não apenas por segurança, mas para monitorar cada movimento dela. Ele a enchia de presentes extravagantes, sedas da China, perfumes da Arábia, joias que poderiam falir reinos. Então ele se divorciou de Otávia, uma bomba política, e casou-se com Poppaea em uma grandiosa cerimônia digna dos deuses. Nero não apenas a queria, ele precisava possuí-la, controlá-la, torná-la sua e somente sua. Ele até mandou artistas criarem inúmeros retratos e estátuas dela, apenas para poder olhar sua imagem mesmo quando ela não estava por perto. Mas é aqui que a história toma um rumo mais sombrio. Poppaea, com toda a sua beleza e graça, não tinha medo de dizer o que pensava. Ela criticava Nero quando outros não o faziam. Ela o desafiava, zombava de suas atuações, discordava de suas políticas. Ela não era uma violeta murcha, e isso a tornava poderosa e perigosamente vulnerável. Os detalhes exatos do que aconteceu são nebulosos. Mas o que sabemos é o seguinte: em uma noite, durante uma discussão acalorada,
Nero perdeu o controle. Poppaea estava grávida. A briga pode ter sido por algo trivial, talvez Nero voltando tarde das corridas, talvez sua obsessão pelo palco. Mas em um momento de fúria cega, ele a golpeou. Algumas fontes dizem que foi um chute no estômago. Outras descrevem uma surra brutal e prolongada. De qualquer forma, o resultado foi o mesmo. Poppaea morreu, e com ela, a criança que carregava. Agora imagine o imperador adorado, como um deus temido por milhões de joelhos, chorando pela mulher que ele acabou de matar. Nero estava inconsolável. Ele ordenou que médicos a salvassem, ameaçou matá-los quando não conseguiram, e quando tudo acabou, recusou-se a deixar o corpo dela ser cremado, como ditava o costume romano. Em vez disso, ele mandou embalsamá-la e colocá-la em um túmulo ornamentado. Ele a declarou divina, falava com seu cadáver, fez a corte imperial agir como se ela ainda estivesse viva, seu assento deixado vazio, em banquetes, seu nome falado no presente. E foi então que Esporos entrou em cena. Na época, Esporos provavelmente tinha cerca de 14 ou 15 anos. Ele nasceu escravo, mas foi libertado jovem e trabalhava no palácio. A vida como homem livre na casa imperial tinha seus privilégios, acesso à educação, um certo nível de proteção, mas também significava total dependência do favor imperial. Você era um servo da vontade do imperador, completamente à sua mercê. O que chamou a atenção de Nero não foi a inteligência ou a ética de trabalho de Esporos, foi seu rosto. Escritores antigos descrevem o garoto como estranhamente parecido com Poppaea, especialmente nos olhos na estrutura óssea. Em um mundo que acreditava que a semelhança física refletia a alma Nero, viu isso como um sinal. Aqui diante dele estava uma chance de trazer Poppaea de volta. Claro, havia um problema. Esporos era homem, mas isso não importava para Nero. Ele acreditava que poderia superar a natureza. Afinal, ele era o imperador, um deus aos seus próprios olhos. E se um deus queria sua esposa morta de volta, então nenhuma lei natural ou humana o impediria. O que se seguiu foi um dos episódios mais perturbadores na história do poder e controle. Nero não apenas vestiu Esporos como Poppaea, ele o fez passar por uma cirurgia. Fontes antigas sugerem que Nero ordenou que médicos romanos realizassem um procedimento bruto e perigoso no garoto para torná-lo mais feminino. A cirurgia, provavelmente algum tipo de castração, foi agonizante, primitiva e frequentemente mortal. Se Esporos sobreviveu por sorte ou resiliência, o certo é que ele foi para sempre alterado. Seu corpo não era mais seu. Sua identidade foi forçosamente reescrita. A partir daí, Nero começou os preparativos para um casamento imperial completo. Isso mesmo, ele ia se casar com Esporos publicamente, oficialmente, com toda a pompa e cerimônia de uma coroação de uma verdadeira imperatriz romana. O casamento foi marcado para a primavera de 67 do Piso de Cristo, programado para coincidir com festivais religiosos, como se fosse para dar a esse espetáculo bizarro o peso da aprovação divina. Nero não poupou despesas. Roupas luxuosas foram feitas sob medida. O palácio foi decorado com flores. Esporos, agora chamado de Sabina, em homenagem à esposa morta de Nero, foi vestido com trajes dignos de uma imperatriz. Costureiras imperiais trabalharam por semanas para criar roupas que valorizassem o novo corpo de Esporos. O objetivo não era apenas elegância, era transformação. Essas roupas tinham que esconder o que restava de sua masculinidade e realçar qualquer traço de forma feminina. Joalheiros criaram acessórios elaborados, alguns usando gemas que já haviam pertencido à própria Poppaea. Não eram mais apenas decorações, eram símbolos, elos com a mulher que Nero havia perdido e agora tentava recriar. A identidade de Esporos foi
sistematicamente reconstruída do zero. Maquiadores ensinaram a ele como realçar suas feições, como escurecer os olhos com carvão, como suavizar as maçãs do rosto com ruge, como criar uma ilusão de delicadeza onde não havia nenhuma. Cabeleireiros estilizavam seu cabelo diariamente em penteados romanos elaborados, cada um uma tentativa meticulosa de apagar o garoto e substituí-lo por um eco vivo da imperatriz. Mas não se tratava apenas de sua aparência. Era sobre como ele se movia, como ele se sentava, como ele falava. Tutores ensinaram Esporos a andar como mulher, a gesticular com delicada contenção, a sentar-se em banquetes, sem abrir os joelhos ou apoiar um cotovelo na mesa. Treinadores de voz tentaram elevar seu tom, ensinando-o a falar, com o que os romanos consideravam graça feminina. Imagine o peso psicológico de ser treinado para agir como alguém que você nunca escolheu ser. E enquanto isso, Nero estava preparando o casamento como um noivo apaixonado, completamente cego, para o horror do que estava fazendo. O dia da cerimônia chegou. O grande salão do Palácio Imperial brilhava com milhares de lâmpadas de óleo. Músicos tocavam. O ar estava carregado de perfumes. Cortesãos treinados em diplomacia e sobrevivência exibiam seus melhores sorrisos. O casamento foi oficial. Votos foram trocados, documentos legais assinados, pão sagrado partido e compartilhado. Para os desavisados, poderia parecer uma celebração real, mas para aqueles que sabiam da verdade distorcida, era algo completamente diferente, algo grotesco. O imperador de Roma acabara de se casar com um adolescente que havia sido cirúrgica e psicologicamente transformado em uma réplica de sua esposa morta. A partir daquele momento, Esporos não era tratado como uma pessoa, mas como um papel, uma máscara, uma boneca. Nero lhe deu seus próprios aposentos no palácio, funcionários, renda pessoal e status público como imperatriz. Esperava-se que ele acompanhasse Nero em eventos públicos, aparecesse em banquetes estaduais e desempenhasse o papel de consorte imperial amoroso e elegante. Mas não era apenas sobre aparências. Nero realmente acreditava na ilusão que havia criado. Ele falava com Esporos como se ele fosse Poppaea. Ele relembrava memórias que apenas ele e a verdadeira Poppaea haviam compartilhado. E Esporos, sob uma pressão tão imensa que é difícil imaginar, tinha que seguir o jogo. Ele se tornou um mestre na arte de fingir, antecipando os humores de Nero e desempenhando seu papel com precisão assustadora. Mas por trás do véu, fontes antigas dizem que ele se tornou mais quieto, mais retraído. O trauma de sua transformação e a performance constante o desgastaram. Ele acordava todas as manhãs em quartos decorados para imitar o estilo favorito de Poppaea. Cada espelho refletia uma versão de si mesmo que ele não reconhecia mais. Cada conversa exigia que ele falasse com a voz de outra pessoa, revivendo as memórias de outra pessoa. Ainda assim, o ato continuava. Então, em 67 d.C., Nero decidiu levar sua esposa em turnê. A Grécia o chamava. Nero se considerava um artista, um ator, um músico, um poeta. E a Grécia, com suas ricas tradições artísticas, era o palco perfeito para sua fantasia de grandeza criativa. Então, ele reuniu sua corte, incluindo Esporos, e partiu para conquistar aplausos em terras estrangeiras. Agora imagine a cena: o imperador de Roma, desfilando pelas cidades gregas, vestido de sedas, com um adolescente transformado em noiva ao seu lado. Para as elites gregas, que tinham suas próprias visões complexas sobre gênero e poder, isso ainda era um choque. Eles haviam sido conquistados pelos romanos, sim, mas nada os preparara para esse teatro bizarro. Esporos ficava ao lado de Nero em cada templo, banquete e apresentação, não como homem, nem mesmo como ele mesmo, mas como uma ilusão, um fantasma artificial
de uma mulher há muito morta. E então, em 68 d.C., o mundo cuidadosamente construído de Nero começou a desmoronar. Por todo o império, revoltas eclodiram. Governadores provinciais se recusaram a obedecê-lo. O povo de Roma ficou inquieto. O Senado, antes intimidado por seu poder, declarou o inimigo do Estado. Até a guarda pretoriana, os guarda-costas pessoais do imperador, virou-se contra ele. Nero fugiu da capital, levando apenas um punhado de lealistas. Esporos, incrivelmente, estava entre eles. Mesmo com seu império desmoronando, Nero se apegava à única pessoa que o lembrava do que ele havia perdido. Eles se esconderam em uma vila fora de Roma, esperando por resgate ou morte. E conforme a mente de Nero se deteriorava ainda mais, ele começou a ensaiar seu próprio suicídio, literalmente ensaiando, praticando poses, praticando palavras finais, debatendo como torná-lo dramático. Mas quando chegou a notícia de que soldados estavam se aproximando, não havia mais tempo para teatralidades. Nero morreu por sua própria mão, e Esporos ficou subitamente sozinho seu protetor. Se foi seu papel destruído, sua existência em questão. Mas o pesadelo de Esporos não terminou. Com Nero morto, Esporos não era mais uma imperatriz, mas também não estava livre. Na verdade, sua vida se tornou ainda mais incerta e tragicamente ainda mais humilhante. Após o suicídio de Nero, Esporos se tornou um símbolo ambulante de tudo o que havia de decadente e perturbador no regime anterior. Ele era famoso agora, reconhecível, inesquecível e, aos olhos dos novos jogadores de poder de Roma, extremamente útil. Isso o tornava perigoso. E na Roma antiga, pessoas perigosas raramente tinham a chance de escrever seus próprios finais. Primeiro, ele foi acolhido por Ninfídio Sabino, o comandante da guarda pretoriana. Sabino tinha ambições de se tornar imperador e viu Esporos como um troféu valioso, uma relíquia viva do poder imperial, alguém que poderia dar legitimidade à sua tentativa de tomar o trono. Ele desfilou Esporos pela cidade, ainda vestido com roupas femininas, ainda chamado pelo nome de Popaea. Mais uma vez, Esporos se tornou uma ferramenta, um adereço político. Mas o governo de Sabino não durou. Em poucos meses, ele foi morto por seus próprios homens. Então, veio Otto, outro imperador de curta duração que também manteve Esporos por perto. E depois Vitélio, talvez o mais cruel de todos. Vitélio não se contentou em apenas manter Esporos como uma curiosidade da corte. Ele decidiu usá-lo para entretenimento público. E o que ele tinha em mente era cruel além da crença. Vitélio planejou uma apresentação pública na arena, uma reencenação do mito de Proserpina, a deusa romana, que foi sequestrada por Plutão e arrastada para o submundo. A reviravolta Esporos interpretaria o papel de Proserpina. Sim, após anos sendo forçado a assumir a identidade de uma mulher morta, após ser remodelado, vestido e treinado para agir como uma esposa, Esporos agora seria publicamente estuprado no palco como parte de um espetáculo patrocinado pelo Estado, diante de milhares. Isso não era teatro, era tortura, embrulhada em ritual, exibida como entretenimento. Diante dessa degradação final, Esporos fez a única escolha que lhe restava. Ele acabou com sua vida, provavelmente por veneno. Ele provavelmente não tinha mais de 20 anos. Durante anos, Esporos sobreviveu a abusos psicológicos indizíveis, mutilação física e a pressão de uma performance constante. Mas isso, a ideia de ser humilhado diante de milhares, era uma linha que ele não podia cruzar. Seu suicídio foi tragicamente o primeiro e último ato real de agência que ele foi permitido. A história de Esporos não vive em estátuas de mármore ou arcos triunfais. Ele não era general senador ou escritor. Ele não deixou discursos, cartas ou memórias. E, no entanto,
Sua vida fala muito sobre poder, controle e a resiliência silenciosa do espírito humano. Os historiadores romanos antigos que registraram sua história não se importavam muito com Esporos como pessoa. Para eles, ele era um símbolo da loucura de Nero, uma piada sombria sobre decadência, uma nota de rodapé no colapso de um imperador. Mas se olharmos mais de perto, vemos algo muito mais importante: um jovem preso na maquinaria do poder, despojado de sua voz, sua identidade e até mesmo de seu corpo, mas ainda capaz de fazer uma escolha final. É fácil ver Esporos como uma vítima, e ele absolutamente foi. Mas ele também foi um sobrevivente. Ele viveu a experiência mais desumanizadora imaginável, ser transformado em outra pessoa contra sua vontade, e ainda assim conseguiu suportar, por anos, desempenhar um papel de forma tão convincente que até Nero acreditava na ilusão. Isso não é apenas trauma, é força. É um nível de adaptabilidade que a maioria de nós nunca entenderá. Isso também nos força a enfrentar perguntas desconfortáveis sobre como a história lembra pessoas como Esporos. Seu nome foi preservado, não por causa de algo que ele fez, mas por causa do que foi feito com ele. E, no entanto, quando descascamos as camadas de crueldade, encontramos uma história que exige mais do que apenas fascínio mórbido. Exige empatia. Quais esperanças Esporos tinha antes de Nero notá-lo? Ele sonhava em ser um estudioso, um artista. Ele tinha amigos, amantes, família. Nunca saberemos. Toda essa versão dele foi apagada, substituída pela fantasia de outra pessoa, uma máscara, uma performance, uma sombra. E aqui está a questão. A história de Esporos não é apenas história antiga. Os mecanismos de controle, obsessão e apagamento ainda existem hoje. Sempre que alguém no poder decide que o corpo ou a identidade de outra pessoa existe para servi-lo, vemos ecos dessa história. Sempre que alguém é forçado a se tornar o que não é, despojado de escolha, agência e humanidade, estamos testemunhando a mesma crueldade em uma nova forma. A diferença é que hoje podemos decidir como contamos essas histórias. Reduzimos as pessoas a símbolos ou honramos sua humanidade, desviamos o olhar da dor ou a enfrentamos e aprendemos. Esporos nunca teve a chance de contar seu lado da história, mas nós podemos escolher contá-la agora, com a dignidade que lhe foi negada, não apenas como um capítulo bizarro da história romana, mas como uma história sobre o verdadeiro custo do poder desenfreado e a importância de lembrar as pessoas perdidas entre as linhas. E assim, quase 2000 anos depois, dizemos: Esporos, você importava, você merecia mais. Então, onde isso nos deixa? Porque nós, vivendo no século XXI, com vidas cheias de problemas modernos e distrações digitais, devemos nos importar com a trágica história de um adolescente esquecido da Roma antiga. Porque a história de Esporos não é apenas sobre ele, é sobre o que acontece quando o poder encontra a obsessão, quando o luto se transforma em ilusão, quando a identidade não é mais algo que você possui, mas algo que outra pessoa redefine para você. Nero não apenas perdeu a cabeça, ele perdeu a capacidade de ver outras pessoas como reais. Para ele, Poppaea não era uma parceira, ela era um símbolo, um troféu. E quando ela morreu, sua ausência se tornou mais poderosa do que sua presença jamais foi. Ele não podia lamentá-la como um homem normal. Ele precisava substituí-la, possuí-la novamente, mesmo que isso significasse destruir outra pessoa no processo. Essa pessoa foi Esporos. Mas aqui está o que é verdadeiramente assustador. Ninguém parou Nero, nem a corte, nem os médicos, nem os guardas. Todos seguiram o jogo. Eles se ajustaram, eles participaram, porque quando um imperador comanda que a realidade mude, todos ao seu redor mudam com ela.
E é isso que torna essa história atemporal. A história está cheia de pessoas como Nero, figuras poderosas que refazem o mundo para refletir suas próprias fantasias. Está cheia de pessoas como Esporos, aquelas que são puxadas para essas fantasias e apagadas no processo. É fácil pensar que a história é apenas sobre datas, guerras, imperadores e leis, mas, por trás de cada busto de mármore e inscrição em latim, há pessoas reais, pessoas que não tiveram a chance de escrever os registros, pessoas cujos nomes mal lembramos, se é que lembramos. Esporos é um desses nomes, e sua história, embora distorcida e de partir o coração, nos força a enfrentar as partes mais sombrias do nosso passado compartilhado. Mas não vamos esquecer, ele não era apenas um símbolo, ele era uma pessoa, um garoto que provavelmente era esperto, gentil, curioso. Um garoto que, se tivesse nascido em outro tempo ou lugar, poderia ter vivido uma vida completamente diferente. Uma com amor, com propósito, com escolha. Em vez disso, seu destino foi sequestrado pela obsessão de um homem. E o pior, seu sofrimento se tornou espetáculo. Primeiro no palácio, depois nas ruas, depois na arena, até que finalmente ele não aguentou mais. Sua morte, seja por veneno punhal ou desespero, não foi apenas uma fuga, foi resistência. Um ato final de desafio contra um mundo que se recusava a deixá-lo ser ele mesmo. E talvez essa seja a parte da história de Esporos que ressoa mais, em um mundo que tentou silenciá-lo, apagá-lo e transformá-lo em uma marionete. Seu ato final foi de escolha, de retomar o pouco controle que lhe restava. Isso não torna o final feliz, mas o torna humano. Então, o que podemos tirar disso tudo? Primeiro, que o poder desenfreado, incontestado e adorado pode se tornar monstruoso. Nero começou como um garoto de ouro. Ele terminou como um conto de advertência. Sua transformação nos mostra como a admiração pode rapidamente se transformar em tirania e como ninguém, nem mesmo um imperador, está imune à sua própria loucura. Segundo, que o silêncio pode ser cumplicidade. Todos que ficaram de lado enquanto Nero fazia o que fez, cada cortesão, cada artista, cada oficial, ajudaram a criar a prisão em que Esporos viveu. Seu medo e obediência permitiram que isso acontecesse. E essa é uma lição para todas as eras. E finalmente, que as histórias importam. Lembrar pessoas como Esporos nos dá a chance de dizer isso aconteceu. E isso não estava certo. E nós não esqueceremos. Então, da próxima vez que alguém falar sobre Nero, sobre suas atuações, seu ego, sua arte, lembre-se de Esporos. Lembre-se de que, por trás das cortinas de veludo e das túnicas bordadas de ouro, havia um adolescente preso em um pesadelo que ele não escolheu. Um garoto transformado em noiva, um ser humano transformado em uma memória que outra pessoa queria reviver. Ele não era um mito, ele não era uma metáfora, ele era real. E agora sua história também é. Obrigado por assistir e ouvir. Se esta história te emocionou, por favor, curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você já encontrou uma história na história que mudou a forma como você vê poder, identidade ou resiliência? Eu adoraria saber. E se você é novo por aqui, bem-vindo a um canal que vai além da superfície da história, onde exploramos as histórias humanas que os livros didáticos muitas vezes deixam de fora. Até a próxima. Lembre-se, o passado pode ser antigo, mas as questões que ele levanta são atemporais.